Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. No Brasil dos anos de chumbo, a festa nunca foi apenas festa. O Agente Secreto, ambientado em Pernambuco e atravessado pelo Carnaval, nos lembra que até a alegria era vigiada. Enquanto frevos tomavam as ruas, o Estado policial observava, catalogava, censurava. A ditadura atacava a arte, o pensamento crítico e, por consequência, a expressão popular, sempre sob disfarce de um falso moralismo que dizia defender a família e os bons costumes, enquanto reprimia corpos, ideias e vozes. Neste terceiro episódio da nossa série sobre os desdobramentos do filme O Agente Secreto, indicado a 4 categorias no Oscar, vamos aproveitar a época do ano e trazer aqui um tema muito incômodo. Aliás, a pergunta é direta e incômoda. Como o Carnaval sobreviveu à ditadura? Como uma manifestação tão livre, tão coletiva e tão política conseguiu resistir à censura, à repressão e ao controle do Estado? A partir do filme, mas indo muito além dele, vamos entender como a festa popular também foi território de disputa, negociação e resistência. Para essa conversa, a gente recebe hoje Chico Otávio, jornalista que já passou pelo Grupo Globo, pelo Grupo Estado, é escritor, professor de jornalismo da PUC do Rio de Janeiro. Chico conhece profundamente a relação entre carnaval, imprensa, ditadura, jogo do bicho e os bastidores do poder no Brasil. Chico, obrigado por nos atender. Roberto, obrigado aí pelo convite. Eu acho a sua introdução muito boa, né? Porque eu acho que a ditadura brasileira tem essa característica. A gente não teve, assim, um número exorbitante de mortes e desaparecimentos como aconteceu nos nossos vizinhos, o Chile, a Argentina, mas a ditadura brasileira ela foi brutal exatamente pelo ponto que você colocou, pela vigilância, pela invasão, pela repreensão à vida privada das pessoas, né? Destruiu carreiras, digamos assim, censurou, indicou que tipo de educação as pessoas deveriam ter e o que não poderiam ter. Então ela foi brutal também nesse aspecto, né? A gente não pode medir o tamanho e a brutalidade de uma ditadura apenas pelo número de mortes desaparecidas. É por todo esse conjunto que você citou aí na sua introdução. Sobre o Carnaval. Eu acho que o Carnaval tem esses dois aspectos, né? É uma via de mão dupla. Tem as escolas de samba e enredos que foram, digamos assim, completamente engajados, aliados do regime militar, chegaram a fazer propaganda do regime, a enaltecer as maravilhas do governo militar, das Forças Armadas e tal, e teve muita resistência, né? Eu escrevi um livro com o saudoso colega meu, Américo Piara, meu amigo pessoal. Infelizmente, a Covid nos levou e a gente juntos mostrou exatamente esse, digamos assim, esse confronto, né, entre esse carnaval libertário, o carnaval, especialmente o carnaval das comunidades, né? O carnaval que, digamos assim, servia como porta-voz das aspirações populares, e esse carnaval subserviente, o carnaval aliado ao regime militar. Esse confronto, ele atravessou a ditadura militar, né? E a gente relata nesse livro chamado Expoente da Contravenção, inclusive, seguições aqueles que ousaram desafiar, né, o sistema pelo samba, pelo viés do samba, pelo viés das escolas de samba e tal. Por isso que eu acho interessante mostrar esses dois lados do carnaval, festa popular. Eu tô falando especialmente do carnaval da Avenida Marquês de Sapucaí. É isso aí. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre algumas contradições relacionadas ao período da ditadura. Mas antes eu queria só fazer a pergunta que dá nome aqui ao nosso podcast, Chico. Para você, política se discute?
obrigatoriamente, né? Se você não discute, o que vale é a ignorância, são as fake news, né? Agora a inteligência artificial, digamos assim, o aparelhamento. Eu acho fundamental a discussão política, especialmente em 2026, né? Que é um ano eleitoral, e eu acho que nada é mais, digamos, importante, mais relevante e, digamos assim, é a apoteose da democracia, já que a gente está falando de carnaval, que é a eleição, é o direito de escolha, é um voto livre e consciente. Então, nada melhor que um voto livre e consciente do que muita discussão. Ô Chico, a gente tá falando sobre o filme O Agente Secreto, e o filme mostra o carnaval como pano de fundo de vigilância e repressão, né? Na prática, a ditadura enxergava o carnaval como ameaça ou como instrumento de controle social? Como ambos, como eu relatei aqui, né? O que eu conto no livro Porão da Contravenção, eu acho que tem uma importância, vou explicar por quê, é que primeiro, né, digamos assim, o momento mais duro e sangrento da ditadura, que eu chamo de anos de chumbo, 1969 a mais ou menos 1973, né, que foi um ano da barbarie, um ano onde ocorreu grande parte das mortes, de sequestros, tortura, desaparecimento dos chamados inimigos do regime, e passado esse período, o Brasil entrou num processo de abertura lenta, gradual e segura, né? A partir de 74, especialmente com a posse do general-presidente Geisel. E o que a gente tem? A gente tem, até por conta de uma determinação do Geisel, não que ele seja bonzinho, mas foi ele que deu essa ordem, uma espécie de desmonte do aparelho violento dos torões da ditadura militar. Esse esquema bárbaro de repressão ele começa a ser desmontado e, evidentemente, para quem estava ali na ponta desse sistema, né, os personagens mais violentos, isso gera revolta e indignação. Ninguém queria perder poder, status, poder de vida e morte sobre as pessoas e tal. E isso se acia em 85, com o fim da ditadura militar, a volta da democracia, né? Nossa, digamos assim, frágil democracia, mas ela voltou com a devolução do poder aos civis, e muitos desses torturadores ficaram à deriva. Se sentiram traídos, inclusive, pelo exército. Se sentiram traídos pelo regime militar e perderam esse status, né, desses agentes secretos, né? E quem os recebeu de braços abertos foi exatamente a contravenção, foi o crime organizado que soube aproveitar esses homens que eram extremamente violentos para as suas fileiras criminosas. Então, assim, eu acho que uma das qualidades do livro, Porão da Contravenção, foi o Norberto justamente mostrar que não era só uma luta da ditadura militar contra o perigo comunista, né? Contra o marxismo, contra a cubanização do Brasil, nada disso. Era uma luta por poder, né, por dinheiro, e essa luta, né, essa ambição levou muito desses quadros da repressão para o crime organizado. E isso vai devagar onde? Na Avenida Marquês de Sapucaí, né, porque vários desses agentes da repressão viraram seguranças dos bicheiros, chefes dos barracões das escolas de samba, desfilaram na avenida, né? E a ditadura se valeu de tudo isso, porque ali nos seus estertores, né, especialmente entre o ano de 1975 e o ano de 85, né, esses últimos 10 anos, né, essa sobrevida da ditadura, de alguma maneira, foi garantida pela imagem, né, pela carona que a ditadura nos seus estertores pegou nesta festa popular junto à escola de samba. E foi o que aconteceu. E a censura? Porque assim, a gente via muito a censura nos meios de imprensa, né? E na música, nos livros.
havia uma perseguição com a arte, né? Mas a censura também atingia as letras dos desfiles, as fantasias, os enredos. Como é que funcionava esse controle sobre a cultura popular? Era uma censura brutal, né? Era uma censura informal, não era uma censura institucional, né? Determinada por um censor, funcionário público pago pelos impostos do trabalhador. Era uma censura imposta pelos cartolas das escolas de samba, pelos chefões e seus seguranças, muitos deles ex-agentes da repressão, né? Com perseguição a sambistas que desafiavam esse poder, né? A comunidade foi muito reprimida, eu acho que ela é muito reprimida, mas era essa censura disfarçada, entendeu, Norberto? É bem diferente da censura institucional, que teve, por exemplo, um censor físico, né, um militar fardado, dentro da redação do jornal Estado de São Paulo, onde eu peguei essa época, né, também não tinha cidade, não sou tão velho assim, mas houve tempo em que no jornal Estado de São Paulo havia a presença física de um censor. Outras vezes a censura era determinada distância, outras vezes era uma censura disfarçada, né? Ou você faz o nosso jogo, ou eu não te dou mais anúncio da Petrobras, não te dou mais anúncio da Eletrobras, das grandes estatais, do Ministério da Saúde e tal. Ou então, se você não fizer o meu jogo, eu vou mandar um fiscal da Receita aí que fiscalizar. Também era uma outra forma de censura. E tinha a autocensura, né? Os editores que vigiavam os retratos para não ter problema com o governo. Pois, digamos assim, aconteceu de uma maneira, digamos, sistemática. Eu acho que talvez a autocensura nas redações tenha sido muito mais importante, muito mais relevante do que a censura oficial. E nas escolas de samba, o que havia de autocensura era o chefão lá, o Cartola, o Big Shot, né, o capo de Tutti-Cap das escolas que determinava o que podia e não podia. E ai de quem desobedecia essa ordem, entendeu, Roberto? E a gente viu, por exemplo, eu assisti a série Vale o Escrito, da Globoplay, e eu sei que você sabe tudo sobre esse tema e participou da série. Ali mostrava que, por exemplo, aparentava, né? Você tinha até alguém, né, do militar, um representante, né, militar, não sei se general, que virou chefe do Jogo do Bicho ali, né? Então, e também era chefe de escolas de samba. Então havia um acordo. Olha só, ele não só virou, como ele continua sendo. E não era general, não, ele era capitão. Agora ele é um general da prevenção, você tem prevenção. Ele é um general com 4 estrelas dentro da cultura da contravenção, mas ele saiu do exército como capitão, salvo engano, em 81, capitão Guimarães. Aí, então, Guimarães Jorge, ele era um quadro do DOI-CODE, que era digamos assim, um dos maiores centros de tortura da história da ditadura militar brasileira na Barão de Mesquita, que é uma rua da Tijuca. O quartel está lá até hoje. Lamentavelmente, ele é o local onde foi torturado e assassinado o ex-deputado Rubens Paiva, entre outros, né? Mas tem lá um monumento do Rubens Paiva na frente do quartel. E o quartel está ativo até hoje. Não é mais um centro de tortura, mas está lá. Continua sendo uma unidade da Polícia do Exército. E ele era digamos assim, um investigador, um quadro da repressão do DOI-CODE. Em algum momento, como a gente vê com muita frequência aqui no Rio de Janeiro, nas forças militares, ele se rendeu à corrupção, se envolveu com bicheiros em contrabando de descaminho e acabou sendo convidado a pedir demissão do Exército. E como eu acabei de falar há pouco, né, quem abriu as portas para ele continuar o esquema de poder dele foi a contravenção. E ele levou a pequena tropa que ele tinha, e em função disso, né, ele tinha uma tropa. Ele não foi sozinho para a contravenção, ele levou lá os sargentos que trabalhavam com ele, os cabos que trabalhavam com ele, tinha um tal de Povoleri, era um cara parecia o Hulk, só que não era verde, o cara era um monstro. Assim, em função disso, do conhecimento que ele tinha, que ele era um oficial intendente, né, um cara que entendia de administração, junto com esse poder armado que ele tinha, ele rapidamente, em pouco tempo, ascendeu a cúpula da contravenção, e ainda nos anos 80 ele foi um dos primeiros presidentes da Liga Independente
das escolas de samba. Capitão Guimarães. Você tem toda a razão. Hoje ele é um general com 4 estrelas. Não do exército, mas da contravenção. Inclusive, acho que no período da série que foi gravado, ele tava com tornozeleira eletrônica, tava dentro de casa em prisão domiciliar, né? Provavelmente, ele é acusado de assassinato. Agora, sim, né, cara? Tem dinheiro para contratar os maiores criminalistas do Brasil. Nem todos aceitam, mas o criminalista que topa, muito cá entre nós, fica rico, né? E vai usar todo o seu saber, a sua influência, para garantir a liberdade dos contraventores. O Jogo do Bicho atua no carnaval até hoje, no Rio de Janeiro? Muito fortemente. Menina, é dono do carnaval. O presidente da Liga é filho de um dos bicheiros mais importantes da história da contravenção, hoje. E no Nordeste, como é que funcionava? Porque a gente falou aqui do carnaval lá de Pernambuco, por exemplo, do que é ambientado o filme. Havia também, no período da ditadura, o mesmo tipo de repressão que havia no São Paulo e no Rio de Janeiro? Olha, lá, como era um carnaval de rua e era algo mais informal e não tão institucionalizado como era aqui, né? Porque exigia uma organização, as escolas precisavam de ter um CNPJ para receber os recursos públicos e tal. Então, eu acredito que a vigilância e repressão no carnaval de rua, do frevo, né, dos blocos de rua, etc., era menor. O que isso não quer dizer que não tenha havido repressão, perseguição, ataques aos adversários do regime em Pernambuco. Mas lá, eu acho que a festa popular não era tão vigiada, tão controlada como o maior, digamos, evento do mundo, como as escolas diziam que era o Carnaval Carioca. Mas sim, havia, não de forma tão institucionalizada e controlada como o Carnaval do Rio de Janeiro. Olhando para os dias de hoje, na sua opinião, quais lições, né, esse período deixa sobre a força da cultura popular, mesmo diante de regimes autoritários? Boa pergunta, cara. Eu acho que deixa a lição de que há uma luz no fim do túnel, porém a luta é profunda, né? A luta da resistência, porque custa caro você resistir, custa a sua carreira, custa a sua imagem, às vezes, infelizmente, ô Norberto, custa até a sua própria vida, entendeu? Agora, há resistência, né? A Vila Isabel foi campeã do Carnaval, ai meu Deus, 1988, com Kizomba, que é um samba de autoria do Martinho da Vila, desafiando o poder da contravenção, especialmente do capitão Guimarães, né, que queria tomar o poder nessa escola, Vila Isabel. Houve uma resistência. Então, o presidente da escola de samba era russa, uma pessoa ligada ao Partido Comunista Brasileiro, mulher do Martinho da Vila, e eles fizeram um desfile histórico, né, com um enredo que falava da questão da luta dos afrodescendentes e tal. Então, assim, cara, ficou para a história, nesse momento aí de uma resistência, mas não é sempre que isso acontece, né? São momentos raros, mas que mostram que muitas vezes vale a pena resistir. E que Kizomba, 1988, Vila Isabel, foi um exemplo clássico dessa resistência. E a gente vê, né, como a arte, né, e a expressão popular e tudo, ela enfrentou, né, o sistema autoritário, tanto que esse é o grande motivo mas infelizmente também não aconteceu, então, Lamé. Sim, teve o meio a meio ali. Foi isso. Do puxa-saquismo cultural, infelizmente, né? A vida é assim, cara. Eu tava no Globo ainda, né? Eu trabalhei 25 anos lá, fui repórter especial, maior parte desse tempo. E tive, assim, a satisfação de trabalhar no Globo quando o Globo fez uma meia-culpa. E, digamos assim, reconheceu publicamente através dos seus editoriais um arrependimento e autocrítica por conta do apoio que deu
ao golpe militar de 64. Eu estava lá quando isso aconteceu. E falando de literatura, Chico, você tem algumas obras aí a respeito do carnaval? E eu queria que você trouxesse para nós aqui. Eu estou relendo esse livro que é um livro da minha adolescência, mas tem muito a ver com o que a gente está acontecendo hoje aqui. 1984, de George Orwell, maravilhoso, cara. Eu recomendo muito, porque é isso que você falou, né, cara? É digamos assim, esse poder devastador da máquina do Estado, do controle social sobre as nossas vidas, né? A gente está vendo muito isso acontecer no mundo de hoje. Então essa é uma leitura essencial. Além do que o cara é brilhante e tem uma escrita moderna. Eu estou adorando me reencontrar com George Orwell, 1984. Vale muito, cara. E teu? O que você tem teu para você indicar para o nosso ouvinte? É assim, né? Eu não estou com ele mal aqui, mas eu escrevi alguns livros que todos eu gostei muito, né? Mas especialmente Esporão da Contravenção, que é tudo aquilo que a gente acabou de dizer. Tem um livro que vem na sequência desse, né? Que é o Mataram Marielle. Resultado em 3 anos da minha dedicação a esse caso. Pô, eu fiquei assim muito perto dessa história. Eu dormia e acordava pensando em Marielle, entendeu? E às vezes eu vejo uma conexão entre o que eu mostrei com a Aloysio Piara em Esporão da Contravenção com Mataram Marielle, que eu escrevi com a querida colega Vera Araújo. Chico, você falou da Marielle, a gente tem uma ligação também, não depois do Jogo do Bicho, também entra também agora no momento, né, as milícias também, né, participando de tudo isso. Enfim, né, a polícia, ela criou, digamos assim, soldados universais, policiais tipo Rambo, para dar uma resposta rápida. Eu diria assim que tem um ponto de uma virada de chave nessa história de milícia, para mim, é quando o irmão anda de sequestro no Rio de Janeiro. A gente está falando da primeira metade dos anos 90, e a polícia precisou de montar uma espécie assim, de tropa de elite desses soldados universais para enfrentar as quadrilhas que sequestravam pessoas, né? E eram pessoas da classe média alta. É tudo que a polícia não gosta que aconteça. É ser pressionada pela classe média alta. Enquanto o crime está lá, digamos assim, barbarizando a vida do pobre, do morador de comunidade, está tudo bem, vamos empurrando para a vida. Quando ele migra para a Zona Sul, aí começa a incomodar a polícia porque é um cara, um empresário, é o promotor, o juiz, é um advogado, um médico que cobram, né, atitude da polícia. E aí, nessa ansiedade, criaram essa tropa de elite, né? E depois que eles resolveram a onda de sequestro, o que fazer com esse pessoal, né? Parece bem um caso da ditadura. Muitos deles que, digamos assim, eram poderosos agentes da lei, começaram a exercer esse poder nas suas comunidades, começaram a gostar daquilo e transformaram esse pequeno poder numa organização, num poder paralelo, numa organização digamos, à margem da lei, para supostamente proteger as suas vizinhanças dos bandidos do crime comum. E foram esses caras que se transformaram em milicianos e enriqueceram, porque daí, da proteção contra o crime, eles migraram para a Gatomete, né, que é aquele sistema paralelo de canais fechados, você já ouviu falar, também para venda de botijões de gás, transporte clandestino e comércio de água. E, rapaz, dizem que hoje eles cobram royalty até do pastor, do dízimo do pastor. Você vê o nível que a coisa chegou. E pior de tudo, né? O que eles antes combatiam, muitos deles agora estão fazendo também, que é traficar drogas, né? Chamada narcomilícia. Só piora, né? Infelizmente só piora. E não deixa de ser uma forma de controle também, pelo menos daquela comunidade, daquele povo. Com certeza. Chico Otávio, jornalista, professor de jornalismo da PUC do Rio de Janeiro. Eu quero te agradecer. Obrigado por nos atender, viu? Espero que tenha valido aí a nossa conversa. E para você, política se discute?
Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.